anunciar aos visitantes, mas mudou, vai anunciar depois. Mesmo assim, eu gostaria de agradecer o Gessé, que eu pedi de última hora ali para ele subir e tocar aqui. Deus abençoe sua vida, viu? Muito obrigado. Filho do meu amigo Xisto, pastor Xisto, um abraço, pastor Xisto também. Amém. Irmãos, vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos direto à palavra de Deus. Eu vou iniciar a leitura com os irmãos. Eu peço para que você acompanhe comigo a leitura. A mensagem de hoje, ela está no livro de Apocalipse. É um pouco incomum, mas é o que Deus nos deu. Apocalipse capítulo 1, de início nós iremos ler do verso 9 ao 13. Eu peço para que depois que nós lermos, você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo as leituras futuras. Apocalipse capítulo 1, do verso 9 ao 13, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê, e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem estava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, ore junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a Tua mensagem, que aquilo que o Senhor vem falar ao meu coração, que aquilo que o Senhor vem falar aos nossos corações, Senhor, seja algo que venha para transformar as nossas vidas. Senhor, que nós possamos hoje ser terra boa para receber a Tua semente, e essa semente venha a crescer e dar frutos, ó Pai. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, obrigado pela vida de todos os meus irmãos que aqui estão e aqueles que nos acompanham na internet. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para o entendimento daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto é muito interessante porque João, ele relata aqui que ele estava preso numa ilha chamada Pátimos, e preso nesta ilha, o Espírito de Deus arrebatou o seu corpo, levou o seu corpo para um outro lugar. Nós não vamos ler tudo isso, mas no livro de Apocalipse todo, nós conseguimos encontrar 4 momentos onde João foi arrebatado, e ele relata. O primeiro momento é este, quando ele é arrebatado para o meio de um lugar. O segundo momento ele fala que foi arrebatado aos céus. No outro momento, arrebatado a um deserto. E por fim, arrebatado a um alto monte, onde de lá ele vê a Jerusalém celeste de Deus, o local onde nós iremos reinar com Cristo. E é interessante que fala que João, preso nesta ilha, foi arrebatado e levado a este local, e ele ouve uma voz forte, como uma voz de trombetas. Quando ele se vira para enxergar de onde vem e quem é esta voz, a palavra diz que ele vê 7 candelabros de ouro, e no meio destes candelabros havia um semelhante a filho de homem. Candelabro de ouro é como se fosse uma luminária, é um suporte, um objeto onde fica algumas velas, e ele serve para trazer luz no local onde ele está. Aqui os candelabros representavam a igreja de Deus na terra, o que também é muito interessante, porque a igreja de Deus na terra é algo que veio para iluminar as pessoas.
Nós, quando nos juntamos como igreja, assim como o autor de Hebreus fala que nós devemos nos reunir como igreja, nós nos reunimos para iluminar aqueles que necessitam de luz. E a palavra fala que, lá no verso 13, que este caminhava em meio às igrejas. Irmãos, Jesus caminha no nosso meio. Jesus, ele está aqui hoje caminhando no meio da nossa igreja. E é neste meio que ele aprende mais sobre nós, que ele nos conhece mais, que ele entende as nossas necessidades, que ele entende as nossas aflições, que ele conhece as tuas obras, que ele conhece os teus atos e atitudes, que ele conhece os problemas que você está enfrentando, que ele conhece aquilo que ninguém conhece, porque ele caminha no meio de nós. Há duas formas de interpretar estas cartas que Jesus manda que João escreva. Aliás, há várias formas, mas há duas principais. A primeira é de que cada igreja representa uma era aqui na terra, em forma cronológica, como se Éfeso, que é a primeira igreja, representasse a igreja dos apóstolos, como se Esmirna representasse a igreja ali do primeiro e segundo século, e por aí vai, até a igreja moderna, que é a igreja que estamos vivendo hoje. Mas essa interpretação já teve algumas objeções aí, e por causa disso foi feita uma nova forma de entender o que Jesus queria dizer ali quando ele fala essas 7 cartas para essas 7 igrejas. A segunda forma de interpretar, e é aquela que nós usaremos hoje, é a de que cada igreja apresentada ali representa uma geração na qual nós estamos vivendo. Por quê? Uma explicação muito rápida. Não dá para dizer que todas as igrejas do mundo estão vivendo de forma igual, mas dá para dizer que a geração da igreja do Brasil tem vivido de uma forma, assim como a geração da igreja da Inglaterra tem vivido de outra forma, assim como a geração da igreja presente lá na Ásia, presente na China, presente na Coreia, tem vivido de uma outra forma completamente diferente. Isso é possível dizer. Por isso que é muito mais fácil entendermos que a mensagem que Cristo traz a essas igrejas serve para todos nós, em nossas gerações. Aquilo que não servir para o momento atual, vai servir como um padrão, para nós olharmos e dizermos: olha, isso nós não podemos fazer, isso nós devemos fazer. É para isso que a história nos serve. Se nós compararmos a igreja do Brasil, a igreja moderna do Brasil, ela tem algumas características específicas, que muda muito pouco de uma denominação para outra. Se você olhar, por exemplo, a igreja moderna da Inglaterra, há relatos de diversos pastores que saíram do Brasil e foram para lá, missionários. Tem amigos meus que já foram para outros países e trazem esses relatos, e eles dizem que na Inglaterra, os templos muito famosos, templos da época da Reforma, aonde pregou John Wesley, aonde pregou Charles Spurgeon, são templos que hoje estão vazios, estão sendo alugados para ser utilizado como bares, entre outras coisas, porque a igreja não frequenta. É uma igreja fria, diferente da igreja do Brasil, e muito diferente da igreja da Coreia, da igreja de Filipinas, que tem milhões de membros. Então vamos aprender com os exemplos dessas igrejas. Irmãos, é interessante que quando Jesus ele manda que João escreva tudo o que ele vai dizer, e que João escreva tudo o que ele vê, antes de falar com cada igreja, Jesus usa uma mesma expressão: eu conheço. Para 7 igrejas, Jesus inicia dizendo: eu conheço. Para a maioria delas ele diz: eu conheço as tuas obras. E para Esmirna, Jesus diz: eu conheço
as tuas aflições. Para Éfeso, Apocalipse 2:1, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Esmirna, Apocalipse 2:8, eu conheço as suas aflições. Pérgamo 2:13, Tiatira 2:19, Sardes 3, verso 1, Filadélfia, capítulo 3, verso 8, e Laodiceia, capítulo 3, verso 15. O que isso representa para nós? Irmãos, Jesus conhece aquilo que nós estamos vivendo. Jesus conhece tudo aquilo que eu e você tem passado. Jesus conhece as dificuldades dessa igreja. Jesus conhece as qualidades desta igreja. Jesus conhece. Para 7 igrejas, 2, Jesus faz apenas elogios. Para a igreja de Esmirna, para a igreja de Filadélfia, são só elogios que Jesus tem a fazer a esta igreja. Para 4 igrejas, Jesus faz elogios e críticas. Jesus tem alguns elogios muito bons, mas tem ressalvas que a igreja precisa melhorar. E para uma igreja, a última igreja, aquela que muitos teólogos dizem que representa a igreja moderna do Brasil hoje, Jesus faz apenas críticas. Para a igreja de Laodiceia, Jesus só tem ressalvas a fazer. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho, bem resumidamente, dessas 7 igrejas e o que Jesus falou para elas e o que isso tudo nos serve. Para a igreja de Esmirna, Jesus inicia dizendo: eu conheço a sua aflição. Você é pobre, mas aos meus olhos é a mais rica de todas. Esmirna era considerada a igreja mais rica porque ela buscava as riquezas em Cristo. Esmirna, apesar de sua pobreza, era para Deus a igreja mais rica, porque não buscava riquezas terrenas, mas buscava riquezas espirituais. Filadélfia era a igreja considerada a mais fraca de todas, mas porque buscava se fortalecer na palavra de Deus, tornou-se a igreja mais forte das 7. Era a igreja que se fortalecia naquilo que Cristo ensinou para eles. Era a igreja que estava firme e permanecia na palavra. Deixou de ser a mais fraca e tornou-se a mais forte aos olhos de Deus. Éfeso foi uma igreja, foi uma mensagem na qual eu fui muito ministrado um tempo atrás. Éfeso era uma igreja que conservava a palavra, que vivia a verdadeira doutrina, mas Jesus dizia: porém tenho algo contra ti, você perdeu o primeiro amor. Éfeso era uma igreja que estudava a palavra de Deus, era uma igreja que aqueles que subiam no seu púlpito para pregar, pregavam a verdade. Era uma igreja que tinha a palavra como uma prioridade. Era uma igreja que seguia as doutrinas de Jesus, os seus ensinamentos, mas era uma igreja fria para os amores de Deus. Não amava o próximo, talvez não evangelizava, talvez poucas almas eram convertidas naquela igreja, porque aquela igreja não tinha o primeiro amor de Deus. Talvez era uma igreja que os dons não eram vividos diariamente. Tiatira era uma igreja que amava, que tinha fervor. Se queria olhar para alguém e ver um exemplo de amor, devia olhar para a igreja de Tiatira. Eles eram exemplos do amor de Deus, eles eram exemplos do fervor. Era aquela famosa igreja onde você sentia a presença só de chegar na igreja.
Os cultos eram avivados, a igreja pulava, adorava, glorificava. Porém, havia uma ressalva contra esta igreja: ela não seguia a doutrina de Jesus. Ela não conservou a palavra de Deus. Talvez pregadores que subiam lá para pregar tinham até muito amor, tinham até muito fervor, mas não pregavam a verdadeira palavra. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha fiéis, poucos fiéis, mas fiéis valorosos para Deus. Mas ela foi criticada por ser uma igreja que estava morta no seu contexto, porque muitos dos que estavam ali não se envolviam com o reino de Deus. Talvez poucos realizavam o trabalho, mas não era suficiente para que a palavra fosse realmente pregada para as nações. Não era suficiente para que aquela igreja trouxesse luz para o local onde ela estava, porque nem todos se envolviam com a doutrina de Deus. Nem todos entendiam que é só em Jesus que está a verdadeira forma de viver. Tiatira era uma igreja que Jesus diz, comparado ao que vocês eram antes, melhorou muito. O que já era um ótimo elogio, estão progredindo, estão melhorando. Era uma igreja que tinha muito amor, tinha fé, tinha perseverança no servir. Você olhava para aquela igreja e você via os irmãos trabalhando para o reino, você via todos servindo numa só força, servindo em união, tinham fé, tinham amor, seguia, mas deixou que os ensinamentos de imoralidade sexual fossem espalhados no meio dos membros da igreja. Havia ali naquela igreja pessoas imorais, e a igreja tapou os seus olhos para isso, não corrigiu quando teve a chance, deixou que tudo isso passasse, deixou que o mal acontecesse no meio da igreja, dando um mau exemplo para as pessoas. Nessas 6 igrejas, tem exemplos ao qual nós devemos olhar com atenção. Nessas 6 igrejas, talvez você olhou para a sua própria vida e percebeu que algo ali é muito parecido com o que você vive. Mas não se esqueça que para todas elas, sempre havia uma promessa de Deus. Arrependa-se, volte ao primeiro amor, abandone a imoralidade, busque a palavra, viva a sã doutrina, e você terá a salvação. Para nenhuma dessas 6 igrejas o caminho estava perdido, mas todas essas 6 igrejas precisavam mudar algo. Aliás, todas as 4 últimas precisavam se arrepender, mudar de direção, mudar de mentalidade, mudar de pensamento, abrir os olhos para o reino e entender que algo na vida deles precisava mudar. E por fim, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Hoje muitas pessoas comparam a igreja moderna do Brasil com a igreja de Laodiceia. Vamos entender por quê. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja que conseguia se sustentar, era uma igreja que vivia uma vida boa. Vamos fazer a leitura que vai nos auxiliar.
Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poderem enxergar. Repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, olha como ele termina: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tudo aquilo que foi dito para todas as igrejas serve para nós. Mas muitas pessoas dizem que a nossa igreja é a igreja moderna e ela é comparada à igreja de Laodiceia. Pode ser. Eu até acredito que boa parte seja. Nós vamos entender isso. Mas tudo o que foi dito às 7 igrejas serve para as nossas vidas. Talvez você entrou aqui hoje e, fazendo uma autoanálise da sua vida nesse momento, você percebeu que você até lê a Bíblia, você até ouve as mensagens, você até segue a doutrina, mas você perdeu o primeiro amor. Você olha o seu vizinho numa dificuldade e não faz nada. Você olha uma pessoa na rua necessitada e não faz nada. Você perdeu o primeiro amor. Charles Spurgeon, ele conta uma história que serve muito bem para explicar alguém que perdeu o primeiro amor. Ele conta que diariamente 2 homens que não se conheciam cruzavam o caminho em direções opostas. Um passava seguindo para lá e o outro para lá. Um deles sempre com uma Bíblia debaixo do braço e o outro não. Até que um dia, em meio a um monte de turbulência em sua cabeça, aquele que sempre passava sem a Bíblia pediu para que o outro esperasse e fez a ele uma pergunta: ei, você é crente? E aquele homem que passava diariamente com a Bíblia, sempre na direção oposta, sempre no mesmo horário, provavelmente indo à igreja, respondeu: sim, sou cristão e estou caminhando em direção à minha igreja. E aquele outro que fez a pergunta respondeu: ou você não tem fé naquilo que você prega, ou você é o pior de todos os homens do mundo. Ele se surpreendeu e perguntou: por que isso? E aquele homem respondeu: porque você nunca me viu passando com uma Bíblia na mão. Você nunca me viu indo a uma igreja. Você nunca me viu necessitado de mudança? E ele respondeu: provavelmente sim. Aí aquele homem perguntou para ele: você então não crê que o inferno existe? E o cristão respondeu: claro que existe.
Aí ele: então algo está errado na sua vida, porque se o inferno existe, você nunca me viu com uma Bíblia, você sabe que o único que salva é Jesus, por que você nunca pregou para mim? Irmãos, se só há um caminho, e Jesus disse que só há um caminho, que é através dele, se só ele pode nos salvar, e se o inferno realmente existe e existe, por que a gente não está lá na rua pregando o evangelho de Deus para todo mundo ser salvo? Porque talvez nós nos focamos só em ler, só em estudar, só em ouvir, só em viver dentro da igreja e esquecemos do primeiro amor. Mas se você é aquele que é fervoroso, que está o tempo inteiro falando de Jesus, mas falando o quê? Falando o quê? Eu tive uma experiência há algumas semanas de uma pessoa dizer para mim assim: ei, Jesus te ama, tudo vai dar certo na sua vida, você vai ver. Eu falei: cara, não é bem isso não. E aí ele se assustou. Aí ele falou: não, sim, se você disser bem alto, eu amo você, Jesus. Jesus, a partir deste momento ele vai te amar, você vai ser salvo, você vai estar livre do inferno e tudo na sua vida vai dar certo. Eu falei: cara, não é bem isso não. Jesus veio ao mundo e ele disse: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo no seu lugar. Eu venci o mundo para que por mim, através de mim e em mim você seja salvo. Mas para que nós sejamos salvos, não basta apenas dizer eu creio. Sabe por quê? Porque até o inferno crê, até os demônios creem e temem, coisa que às vezes a gente nem faz. Mas precisa reconhecer Jesus como seu Senhor. Irmãos, eu disse há pouco que a história serve para nos ensinar. E serve. Quando Deus nos diz, quando a Bíblia nos diz, quando a palavra nos diz, quando Jesus nos diz que nós devemos crer que Ele é o nosso Senhor, é um modelo feudal. Ele está dizendo assim: quando você crê que alguém é seu Senhor, você automaticamente se coloca debaixo da sua lei, das suas regras, das suas condutas. Quando você diz: ei, agora Jesus é o meu Senhor, você está dizendo: a partir deste momento que eu reconheço Jesus como meu Senhor, eu vou servir da forma que Ele mandou, eu vou seguir todas as regras que estão escritas aqui, e eu já vou te dar até uma canja aí, vou até te dar um bônus. Todas elas se resumem em apenas duas: ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Sabe quem é o seu próximo, irmãos? Olha para o teu lado, olha para a direita, olha para a esquerda. Esse aí é o seu próximo. Sabe quem mais é o seu próximo? A Elaine entregou o convite do amigo para todo mundo, e com certeza eu sei que você entregou para algumas pessoas, depois nós mandamos no grupo, com certeza você enviou para várias pessoas. Irmãos, essas que receberam o seu convite, eles são o teu próximo, ame eles. É eles que você deve amar. O resumo de tudo que Jesus ensinou está aí: amar a Deus e amar o teu próximo. Porque quem ama a Deus não vai decepcioná-lo, e quem ama o próximo não fará maldade alguma para ele. É simples. Se amar a Deus significa segui-lo, fazer aquilo que o agrada, automaticamente eu já me livro do que estava acontecendo lá em Sardes, do que estava acontecendo lá em Tiatira. Sabe por quê? Porque quando eu amo a Deus, jamais eu vou submeter o meu corpo a algo que vai entristecer a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu não vou fazer aquilo que Deus já disse que Ele odeia. Porque há 6 coisas que Deus odeia e uma que Ele abomina. Eu vou pular as 6 porque esse é de praxe. Eu vou naquele abomina, porque talvez é aquilo que a gente mais faça. Deus abomina aquele que cria contenda.
ouvi de um amigo essa semana assim: por causa da política, a gente está vivendo um tempo de ódio, irmãos. Irmãos, Deus abomina isso. Irmão, se você entrar lá na máquina, lá para votar, na urna, não vai ninguém com não. Vota em quem você quiser. Para de ser besta. Aí o cara chega e vota em fulano, vota em ciclano. Amigo, eu vou entrar lá na urna sozinho, eu vou votar em quem eu quiser. Para que brigar por isso? Aí você briga com seu pai, você briga com a sua mãe, você briga com seu irmão. Eu ouvi algo ontem que entristeceu meu coração. Um amigo meu falou: na minha igreja, alguns se dizem Lula e outros se dizem Bolsonaro. Eu falei: e quem se diz Jesus lá? Ninguém? Aí ele falou: e agora eles estão brigando. Outro dia nós fomos orar pela bandeira do Brasil e algumas pessoas se levantaram e saíram. Meu Deus, que absurdo é esse? Irmãos, que tempo é esse que a gente está vivendo? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você não tem feito isso, desculpa, mas você está indo para o inferno. Sai dessa, irmão. Vamos para o céu. Vamos para o céu porque nós nascemos para isso e lá é o nosso lugar. E aí Jesus diz para a igreja de Laodiceia assim: conheço as suas obras, sei que não é quente nem frio. Há um porquê de Jesus dizer exatamente esse exemplo, quente e frio. Irmãos, a igreja de Laodiceia ficava em meio a vales. Era a igreja talvez mais famosa ali da região. Era a cidade que mais prosperou e prosperava naquela região. No entanto, que em 70 depois de Cristo houve um terremoto, destruiu toda a cidade, mas a cidade era tão rica e tão fundamental para o império que logo ela se reconstruiu. Mas esta cidade, ela não tinha fontes de águas próprias. As águas lá em Laodiceia vinham de 2 lugares, das 2 cidades mais próximas. As cidades mais próximas de Laodiceia eram Hierápolis e Colossos. E olha que interessante, porque Hierápolis tinha fontes de águas frias, mas era a água mais fria da região. É aquela água gelada que você, quando está com sede, toma, mata a sede na hora. Já Colossos era uma fonte de águas quentes. E eram águas tão quentes que as pessoas usavam de forma medicinal. Eram águas curativas. Eram feitos tratamentos médicos ali naquele local. E aí o império construiu aquedutos, são canos, para levar essas águas até Laodiceia. Mas os aquedutos vinham tanto de Hierápolis quanto de Colossos. E quando se juntava a água quente de Colossos com a água gelada de Hierápolis, chegava em Laodiceia águas mornas. Irmãos, pensa você, jogou um futebol, tá aquele calor, ou você tá na praia, aquele sol 40 graus, aí você chega lá no quiosque, dá uma água aí, o cara vai te dar uma água morna. Vai matar a tua sede? Claro que não. É ruim, dá até uma ânsia. E também não servia de forma curativa, porque precisava que a água fosse quente para aliviar dores das batalhas. Aqueles homens naquele tempo caminhavam muito, então quando eles chegavam em algum lugar, eles sentiam dores musculares. Se você jogar uma água morna, é como se não fizesse nada. Mas sabe quando você está muito cansado e toma aquele banho quente, relaxante, que cura a alma, você sai de lá leve. Não era o caso de Laodiceia, porque a água era morna, não servia para nada. Jesus usa um exemplo no qual aqueles homens viviam. Ei, porque você não é frio e nem quente, você é morno,
eu estou a ponto de vomitar de na minha boca. Você não é nem frio como Éfeso, que segue a palavra, mas não viveu ainda o amor. Mas também não é quente como dia tão branco, como Tiatira, porque você não é fervoroso no amor, você é mais ou menos aí em tudo. É aquela igreja que você vai ouvir a palavra, é uma palavra que é mais ou menos. Aí na hora do louvor é mais ou menos. Aí na hora de orar é mais ou menos. Essa era a igreja de Laodiceia. E aí Jesus continua dizendo assim: você se diz, sou rico, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Por que Jesus disse isso? A igreja de Laodiceia, como eu falei para vocês, ela foi construída em um vale, era um ponto estratégico. O local onde a igreja foi construída, ela tinha acesso fácil a praticamente todas as cidades ali da Ásia Menor, o que tornava ali como basicamente uma sede administrativa do império, uma sede econômica do império. E aí o Império Romano colocou os bancos, estabeleceu que os bancos ficariam ali em Laodiceia. Então muitos investidores guardavam as suas riquezas lá. Aqueles que queriam construir algo e precisavam de empréstimo iam até Laodiceia, o que tornava a cidade muito mais movimentada, o que fazia a cidade adquirir muitas riquezas e guardar todas essas riquezas. Por isso era uma cidade que, como São Paulo para o Brasil, se você comparar o discurso dos paulistas com relação ao resto do Brasil, é sempre assim: mas é São Paulo que paga o imposto do Brasil. Era alguém que se achava rico, como se isso fosse o suficiente para eles. E ainda ele diz assim: você não reconhece que é miserável. Irmãos, quando nós olhamos para a riqueza e a riqueza nos cega a ponto de nós acharmos que isso é suficiente para nós nos mantermos, isso nos cega e não conseguimos enxergar o quão miserável nós somos. Essa semana eu compartilhei um horário de almoço lá no meu trabalho. Uma das funcionárias lá perguntou assim: Deus não gosta de riquezas? Porque ele falou lá para o jovem rico que era para ele vender tudo, né? Eu falei: então, vamos lá. Deus, ele disse para o jovem rico assim: venda tudo que tenha e me siga. E a resposta dele foi: então não, né? Eu tenho muita coisa, eu não vou conseguir vender. E ele desistiu. Mas irmãos, Zaqueu também era muito rico. E em momento algum Jesus disse para ele: ei, venda tudo que tenha. Irmãos, a palavra fala que mulheres sustentavam o ministério de Jesus, mulheres ricas. E em momento algum Jesus disse para ela: ei, venda tudo que tenha. Sabe por quê? O problema não é a riqueza, mas é o que domina o teu coração. Jesus mandou o jovem rico vender tudo, porque a riqueza era o Deus dele. Mas ele não precisou fazer o mesmo com Zaqueu. Sabe por quê? Jesus não havia dito nada. Zaqueu se prontificou e disse: ei, metade de tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres. E aqueles a quem eu lesei, aqueles a quem eu roubei, aqueles a quem eu cobrei a mais, eu vou dar 4 vezes mais, porque o dinheiro não me domina. Irmãos, a riqueza não é o problema. O problema é o que domina o seu coração. A última vez que eu ministrei aqui, eu fiz uma pergunta que na verdade era uma pergunta para mim. E eu refaço essa pergunta, e se for para você, use. Quando você pensa em fazer uma faculdade, quando você pensa em ter um filho, quando você pensa em entrar em uma empreitada, em comprar uma casa, em alugar uma casa, em fazer qualquer coisa, você faz o que primeiro? Primeiro você ora a Deus e vê se é isso que Ele quer para você, ou primeiro você consulta lá no seu WhatsApp, no seu aplicativo do Bradesco, se você tem limite? Porque se você consulta primeiro no aplicativo do Bradesco, ou do Itaú, ou do Nubank,
e vê aquela fatura vindo, irmãos, você está sendo dominado pela riqueza. É melhor você abrir mão de tudo isso e entregar o seu coração a Deus. E ele conclui dizendo: você é digno de compaixão, você é pobre, cego e está nu. Olha como Jesus é pontual naquilo que ele tem para nos falar. Só um parênteses bem rápido. Há umas 2 semanas atrás, eu fui pedir para uma amiga o contato do irmão dela, porque eu queria muito falar com ele. E naquele momento eu senti muito forte que algo que eu tinha lido de manhã eu acordei, abri o aplicativo da Bíblia, e aí tinha lá, versículo do dia. Aí eu li e falei: suficiente, tô cheio. Me engano, né? Mas aí eu li, e aí eu fui meditando naquilo que eu li. E eu mandei mensagem para ela, eu falei: passa o telefone do seu irmão, assim. E aí, do nada, ela falou assim: nossa, tem um tempo que eu não vou à igreja. E aí a gente começou a conversar, e eu senti muito forte o desejo de falar para ela aquilo que eu estava meditando. Parecia que não fazia sentido. Eu falei: vou falar. E aí eu mandei por mensagem escrito tudo aquilo que eu estava meditando para ela. E ela mandou uma carinha de um bonequinho chorando e falou assim: foi algo de Deus para minha vida, agora eu já sei o que fazer. Irmãos, eu confesso que eu não sei nada do que estava acontecendo ali, porque não era comigo que Deus estava falando, era com ela. Muitas vezes Deus é pontual quando Ele quer nos... Muitas vezes não, Deus sempre é pontual quando Ele quer falar conosco. Prova disso é quando Ele diz assim: você está cego e nu. Como eu falei para vocês, Laodiceia era a sede econômica do Império Romano. E lá tinha uma erva que era chamado pó da Frígia, algo assim. Esse pó era utilizado pelos médicos da época, pelos doutores da época, para curar problemas de vista. Então, aquela cidade era uma cidade que pensava assim: se eu tiver qualquer problema de visão, aqui tem os melhores médicos do mundo, com o melhor método do mundo, com a erva que só é encontrada aqui. Eu enxergo bem. E Jesus disse: você é cego. Mas ele também disse que era nu, porque lá em Laodiceia, como era um centro econômico, muitas indústrias investiam em construir lá em Laodiceia, porque era fácil de encontrar clientes, de pessoas querendo investir. Então havia em Laodiceia uma das maiores indústrias têxteis daquele tempo. Lá eles fabricavam tapetes e vestimentas. E como lá era um local específico onde eles encontravam uma erva que conseguia fazer com que a água, onde os tecidos eram coloridos, deixava o tecido preto, eles vendiam vestes e roupas, vestes e tapetes pretos. E eles criaram uma tendência ali. Por ser um centro comercial, muitos comerciantes compravam muitos tapetes e muitas vestes e vendiam pelo império. E olha só o que Jesus diz: dou-lhes um conselho, compre de mim ouro refinado. Ou seja, você que se acha rico, você não é rico não, porque você não comprou ouro de mim, porque só eu posso vender o ouro refinado no fogo, o ouro que foi purificado. As maiores riquezas que você pode encontrar na sua vida é somente em Jesus. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez. Aqueles homens vendiam roupas pretas e se orgulhavam disso. Jesus disse: não, compre de mim vestes brancas, porque lá vão demonstrar
que agora você vive uma vida de pureza, porque agora você vive uma vida comigo. Você precisa ser exemplo aonde você estiver. Você precisa parar de viver na imoralidade. Você precisa deixar de lado as coisas erradas, vestir uma veste branca e ser exemplo aí fora, e ser luz, e ser sal. E ele conclui: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aquilo que você está vendo como certo não é certo para o reino de Deus, porque o certo para o reino de Deus é amar o próximo como a ti mesmo e amar o Senhor, o nosso Deus, acima de todas as coisas. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Irmãos, das 7 igrejas, 2 só elogio, 4 elogios, mas algumas ressalvas. Laodiceia, só coisa errada, irmãos. E Jesus ainda olha para eles e fala: ei, eu só repreendo vocês porque eu os amo. Irmãos, Jesus está aqui caminhando no meio de nós, e se algo do que está sendo dito aqui hoje serviu para a sua vida, Ele está dizendo aí no seu ouvido agora: ei, meu filho, eu estou alinhando você para caminhar para o céu, e eu faço isso porque eu te amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Diligente quer dizer aplicado, zeloso. Ou seja, aplique-se na palavra e arrependa-se. A gente, quando traduziu para o português, o termo utilizado para falar aqui sobre arrependa-se, foi traduzido assim: arrependa-se. Mas a palavra usada é metanoia. A gente começou, quando traduziu, a utilizar o arrependa-se, e muitas pessoas associaram a ideia de arrepender a choro, tristeza, pranto. Ai, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Senhor, eu errei, eu não quero mais errar. Irmãos, se arrepender vai além disso. Metanoia não é choro e pranto e tristeza. Metanoia é mudança de mente, mudança de visão, mudança de mentalidade, mudança de direção. É você estar seguindo para um lado, fazendo algumas coisas, vivendo a tua vida de um jeito, achando as riquezas do mundo suficiente para você, se achando rico, se achando que enxerga tudo, achando que as suas vestes são as melhores. E aí Jesus vem e diz: ei, compre ouro de mim, porque você é pobre e miserável. Ei, você está nu, é cego. E aí você ouvir isso e falar: não, agora eu vou para o outro lado. Agora eu vou para uma vida onde eu sou pobre de espírito, onde eu sou miserável de espírito, onde eu entendo que Deus é tudo para mim, onde eu sei que eu preciso amar o meu próximo, onde eu sei que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, onde eu entendo que eu preciso viver a vida que Jesus me chamou para viver. E para encerrar, ele diz: eis que estou à porta e bato. Irmãos, alguém aqui já viu alguém do lado de dentro bater na porta? Irmãos, quem bate na porta, bate pelo lado de fora. Sabe por que essa igreja estava vivendo tudo isso de dificuldade? Porque elas achavam que Jesus estava com elas, mas ele estava do lado de fora da igreja, batendo e dizendo: ei, se você abrir, eu entrarei. Irmãos, talvez até hoje, até esse momento, você veio para os cultos no domingo, você veio cultuar na sexta-feira, talvez foi cultuar até em outros dias, em outras igrejas, em vários outros locais. E você louvou, e você pulou, e você gritou, e você fez e aconteceu. Mas Jesus estava do lado de fora batendo e dizendo: ei, eis que estou à porta e bato. Irmãos,
esse é o tempo, essa é a hora. O Evangelho, ele nos ensina algo importantíssimo, que chama-se urgência. Não se vive o Evangelho amanhã, não se vive o Evangelho daqui a pouco, se vive o Evangelho agora, hoje, no presente, para já. Então chegou a hora de você escancarar as portas do seu coração e dizer: Senhor, entra, Senhor, entra, Deus, entra, Jesus, permita-me que eu ceie com o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-se com meu Pai em seu trono. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês: só se senta no trono aquele que antes se assentou à mesa. Se você não entendeu, eu vou repetir e vou te explicar. Só se senta no trono aquele que primeiro sentou-se à mesa. Primeiro você abre, Jesus entra, senta, ceia com você. E aí você vence. E aí você senta no trono. Talvez você se pergunta: eu quero isso. Como eu faço para Jesus se assentar? E como que eu faço para ceiar com Ele? Eu quero que você leia isso junto comigo, e nós já vamos encerrar. Mateus capítulo 25, do 31 ao 40. Eu vou até ler na Bíblia. Mateus 25, do 31 ao 40. Por favor, leia junto comigo. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se em seu trono da glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos, ó Pai, como um estrangeiro e te acolhemos, ou um necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Irmãos, viver o reino de Deus não é aqui dentro da igreja. Viver o reino de Deus não é dentro da sua casa. Viver o reino de Deus é ajudar os necessitados, é enxergar aqueles que necessitam de roupa e vesti-los, é enxergar aqueles que necessitam de alimento e dar a eles o alimento, é enxergar aqueles que estão pobres, necessitados e atender às suas necessidades. Irmãos, este é o verdadeiro reino de Deus. Só fazendo isso você ceará com Ele, e só dessa forma nós sentaremos no trono da glória. Não há outra maneira, não há outra forma. Isso é o amor ao próximo que nós temos que viver.
Irmãos, esse é um culto de missões, um culto do amigo. Quantos amigos nossos estão aqui? Chega de viver uma vida miserável. Temos que comprar o ouro dele. Irmãos, só adquirimos riquezas e ouro de Deus quando compramos vida e entregamos vida para ele. Irmãos, só se recebe vida quando se entrega a vida. Alguns anos atrás aqui, num culto de quarta-feira, uma irmã disse assim, um culto de estudo, uma irmã me disse assim: você pregou sobre depressão, sobre ansiedade, como que eu faço para ajudar alguém que está com depressão, alguém que está com ansiedade, alguém que carece de esperança? Eu falei, você acha que essas pessoas estão perdendo o quê? Ela falou, eles estão perdendo a vida. Eu falei, vida só se compra com vida. Você entregou a sua vida para eles, você viveu em favor deles, você estava com ele dia e noite, dizendo, ei, eu estou aqui. Se você não fez isso, você não vai resolver o problema deles. Irmãos, só se conquista a vida com vida, só se ganha a vida com vida. Jesus disse, ei, se você perder a sua vida em meu nome, então você ganhará. Irmãos, tem muitos aí fora que estão olhando para os montes dizendo, ei, de onde vem o meu socorro? Cadê você para se levantar, estar ao lado deles e dizer, ei, o seu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra? Esse é o nosso papel, irmãos. Se você entrou aqui hoje carente de esperança, eu te digo, acabou isso aí. Porque a esperança viva, que é Jesus, está caminhando em nosso meio. Ele está ouvindo as suas necessidades, Ele entende as suas carências, Ele conhece quem é você, e Ele vai levantar filhos que estão ouvindo essa mensagem hoje, para caminhar com você, para entregar a vida por você, para viver ao seu lado. E quando eles verem você cego, pobre e nu, eles vão te dar de vestir, eles vão te entregar o colírio, eles vão dar tudo o que eles têm por você, porque é isso o que você merece, porque o seu socorro vem do Senhor, e Ele entregou o Filho dele para morrer por nós, para que nós, que agora também nos tornamos filhos, morramos por aqueles que necessitam. Irmãos, chega de viver uma vida morna. Chega de viver uma vida onde Jesus está a ponto de vomitar. E vamos entregar a vida e viver para Jesus de forma integral. Eu queria pedir uma licença para o pastor. Eu gostaria de chamar os pastores aqui à frente, por favor. Pastor Alexandre, pastor Almeida e pastor Luciano. Eu queria pedir que os senhores ungissem e orassem pela igreja. Amém? Irmãos, você que ouviu essa mensagem, está pronto para abrir a porta do seu coração e receber aquele que vem para te salvar, o único digno, o único que pode receber a honra, que pode receber a glória, o único que pode nos salvar. Se você está pronto para abrir esta porta e vir à frente e receber Jesus, quando você vier, você irá ser ungido. Sabe por quem? Por filhos de Deus que estão aqui para entregar a vida por você. Estes pastores entregam diariamente suas vidas por esta igreja. E você, mesmo que tenha vindo aqui hoje e não faça parte desta igreja, entenda que igreja somos todos nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então todos nós somos irmãos, e estes teus irmãos estão aqui para te receber. Estes teus irmãos estão aqui e eles vão te ungir e eles vão orar por você. Irmãos, no Getsemane, Jesus, ele caiu de joelhos, ele orou. Lucas diz que a oração era tão intensa que corria sangue pelos poros, ele suava sangue de tão intenso que estava a sua oração. E ele dizia na oração assim: Pai, livra de mim este cálice, eu não quero viver isso. Ele sabia que ele iria enfrentar a cruz e ele dizia: Pai, se possível, tira de mim isso aí. Irmãos, tem coisas que nós necessitamos de viver, mas Deus em momento algum deixa de estar conosco. A palavra diz que Deus levantou e mandou anjos ir lá, e os anjos fortaleceram Jesus.
Se você está passando por uma dificuldade agora, neste momento, eu digo para você: ei, meu irmão, não se preocupa, Deus vai te possibilitar uma saída. E enquanto a saída não chega, Ele já te possibilitou 3 filhos dele aqui para orar e fortalecer você. Se você está passando por uma dificuldade e quer receber a oração destes filhos de Deus, venha aqui à frente e receba esta oração. Ei, igreja, você que entendeu a sua missão, você que entendeu a missão de levantar e viver o amor de Deus aí fora, eu digo para você, neste momento, a partir de agora, nós iremos orar, e todos aqueles que entenderam que tem que amar alguém, vai levantar e vai vir aqui na frente para receber o fortalecimento da oração de Deus. Vamos orar comigo. Quem quiser, venha à frente. Vamos louvando e orando.